Os fatores estão se alinhando para que a gente tenha 3 próximos meses excelentes no mercado cripto. E eu estou aproveitando esse momento onde a explosão ainda não aconteceu para acumular algumas altcoins que eu vou compartilhar durante esse vídeo aqui de hoje e analisando algumas outras e projetando compras futuras. Também vou mostrar para vocês aqui essas nesse vídeo de hoje. Então, se você tem interesse e quer saber mais a respeito de tudo que está rolando no mercado cripto agora e o que vai rolar daqui para frente, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica aqui comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Cripto. E nesse vídeo de hoje eu já quero começar mostrando para vocês o seguinte: Estados Unidos podem vender ouro para comprar Bitcoin. Bo Hines, diretor executivo do Conselho Presidencial de Consultores sobre Ativos Digitais, diz que vender reservas de ouro para financiar compras de Bitcoin está em pauta. Isso daqui vem trazendo um sentimento muito positivo para o mercado de criptomoedas, impactando diretamente no preço do Bitcoin. Só dessa possibilidade ser cogitada de um dos diretores do Conselho do Trump estar colocando isso em pauta, isso já está refletindo de forma positiva no mercado de criptomoedas. Imagina se essa forma aqui de adquirir mais bitcoins passar pelo Congresso e de fato eles venderem uma pequena parcela do total que eles possuem em ouro para comprar bitcoin. Seria loucura pensar em, por exemplo, uma venda dos Estados Unidos de 5% somente da reserva que ele possui em ouro para converter para bitcoin? Só dos Estados Unidos fazer isso, a gente já veria um estímulo de cerca de 35 bilhões de dólares, já que os Estados Unidos possuem hoje mais de 700 bilhões de dólares em ouro. Imagina 35 bilhões de dólares entrando no mercado cripto. O Bitcoin poderia facilmente ultrapassar a marca de 200 mil dólares e criaria um efeito riqueza maravilhoso no mercado cripto que estimularia também o movimento das altcoins. Isso daqui vem sendo interpretado de forma muito positiva para o mercado cripto, porque isso elimina a questão de que o mercado estava com medo de que os Estados Unidos não fosse comprar mais Bitcoin. Só que isso está em pauta. Eles estão estudando maneiras de adquirir mais Bitcoin. A proposta do Trump na reserva estratégica de Bitcoin foi a seguinte: os Estados Unidos não vai utilizar nada dos contribuintes, nenhum valor arrecadado em impostos para comprar mais Bitcoin. Só que, concorda comigo que vender reservas de ouro para comprar Bitcoin não é utilizar o dinheiro do contribuinte? Então, essa daqui está sendo uma das formas cogitadas pelo governo dos Estados Unidos para aumentar a sua reserva de Bitcoin. E se isso passar, se isso entrar, o Bitcoin pode facilmente ir para casa de 200 mil dólares. E isso aconteceria em um período rápido. Seria pouco tempo para o Bitcoin ir para casa de 200 mil dólares caso uma notícia como essa aqui seja confirmada. Tá? Caso de fato o governo dos Estados Unidos implemente isso. Um outro estímulo positivo que está rolando no mercado de criptomoedas é a respeito das tarifas dos Estados Unidos. O que acontece é que os Estados Unidos ele está dando um passo para trás nas tarifas do dia 2 de abril e vai focar em tarifas específicas, na questão das tarifas recíprocas que vão entrar em circulação no dia 2 de abril. E isso já está gerando também um efeito positivo no mercado de criptomoedas. Com tudo isso rolando, o que a gente observa é que o Bitcoin está formando fundo no gráfico semanal. O Bitcoin formou fundo no gráfico semanal nessa faixa de 80 mil a 76 mil dólares com um padrão de candle bullish chamado spinning bottom, um padrão que pode indicar a reversão da tendência de baixa para uma tendência de alta. Só que o Bitcoin ele está entrando no principal ponto de resistência dele. Então, se você estava com medo e não aproveitou as quedas do mercado, é interessante que você opte por esperar esse rompimento dessa faixa de preço aqui acontecer para você se posicionar novamente, que é a base de 91.800 dólares até 89 mil dólares. Essa é a principal zona de resistência no gráfico do Bitcoin. No gráfico semanal, a gente consegue observar que a gente tem fundo anterior aqui, zona de suporte anterior, que vai ser testada como resistência nessa faixa. A média de 9 semanal inclinada para baixo também vai agir como resistência nessa região. E no gráfico diário, a gente também consegue observar todos aqueles fundos, todos aqueles suportes do Bitcoin que ele tocava nessa zona e desempenhava
positivamente, agora eles vão ser uma resistência. Essa faixa de preço vai ser uma resistência. Então, tome cuidado com entradas próximo dessa zona. É preferível que, caso você não esteja posicionado, você espere o rompimento acontecer, um possível reteste aqui, e aí você entre, porque se ele romper essa faixa, fica muito provável que o Bitcoin volte para casa de 100 mil dólares nas próximas semanas. O que é interessante de observar também é que eu venho reforçando com vocês aqui, já não é de hoje, e pela liquidez global, o Bitcoin deve formar fundo entre o período do dia 18 de março até 19 de abril. A gente já está no meio desse período, então a gente já conseguia observar essa possibilidade aqui através do gráfico da liquidez global. E seguindo o próximo movimento da liquidez global, o Bitcoin tende, nos próximos 3 meses, a romper o topo anterior, já que a liquidez, que é uma métrica aqui que o Bitcoin sempre acompanha, já está acima do patamar de quando o Bitcoin estava em 109 mil dólares. Então a tendência é que o Bitcoin, pelo menos para corrigir essa simetria aqui com a liquidez global que ele assumiu, vá buscar a casa de 120, 130 mil dólares no decorrer dos próximos 3 meses. Isso é completamente viável de acontecer, imaginando o cenário atual do mercado de criptomoedas. E nos próximos 3 meses, o movimento de alta não será somente por conta do Bitcoin, na minha opinião. Muito por conta de que nos próximos 3 meses, até junho de 2025, a gente terá o fim do quantitative tightening do Fed. E observe comigo aqui que eu consigo parametrizar também o gráfico do Ethereum contra BTC contra o gráfico da balança, do balanço patrimonial do Fed, para a gente entender o que acontece quando o Fed para de fazer o quantitative tightening. Observem que da última vez que o Fed vinha fazendo o apertamento quantitativo na sua balança e cortou esse apertamento quantitativo, parou de fazer o apertamento quantitativo, o gráfico Ethereum contra BTC marcou fundo. Foi exatamente no mesmo período, não tem atraso. Parou o quantitative tightening, altcoins começam a performar muito bem. Observem aqui, a gente consegue ver através dos gráficos, Ethereum contra BTC formando fundo, isso indica força para as altcoins. Quando o Ethereum está performando melhor do que o BTC, as altcoins do mercado cripto estão explodindo. É o melhor período do ciclo quando a gente está vendo um cenário como esse aqui acontecer. E isso aconteceu da última vez justamente quando o Fed vinha no quantitative tightening, parou de fazer o quantitative tightening e começamos a entregar aqui um movimento de alta no gráfico Ethereum contra BTC. E se a gente analisar o que aconteceu somente no preço do Ethereum, considerando ali o gráfico do Ethereum em si e não Ethereum contra BTC, Ethereum contra dólar, o que aconteceu foi que o Ethereum contra dólar subiu 2.800% após justamente o fim do quantitative tightening do Fed, da última vez que o Fed estava fazendo quantitative tightening e parou. Por que eu estou falando desse quantitative tightening? Bota uma coisa na cabeça. Daqui cerca de 3 meses o Fed vai parar de fazer o quantitative tightening novamente. A tendência é que isso seja um estímulo para altcoins, porque isso vai aumentar a liquidez do mercado. E historicamente a gente sempre tem as alt-seasons acontecendo em um período onde ou o Fed está aumentando o seu balanço patrimonial ou o balanço patrimonial está estável. Nós entraremos daqui 3 meses no período onde o balanço patrimonial do Banco Central Americano ficará estável. E só isso já será o suficiente para trazer um estímulo para o mercado cripto. Pensa comigo. Tá, beleza. Aqui o Fed aumentou o seu balanço patrimonial, então ele injetou capital no mercado. Isso fez com que o Ethereum, que é a maior altcoin do mercado, se valorizasse 2.800%. São 28 vezes de valorização. É uma valorização absurda. Vamos supor, então, que como o Fed não vai aumentar o seu balanço patrimonial, ele basicamente vai manter o balanço patrimonial estável. O que a gente poderia observar aqui seriam não os 28 vezes de valorização, as 28 vezes de valorização, mas 2, 3, 4, 5 vezes de valorização. Com 5 vezes de valorização, considerando o preço atual do Ethereum, a gente já está falando de 10 mil dólares por unidade de Ethereum. Isso, para mim, seria uma projeção excelente e eu lucraria muito com um movimento como esse acontecendo. Um outro fator catalisador que a gente tem para o Ethereum também, sendo dito aqui pela própria BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, é que o staking pode impulsionar os ETFs de Ethereum. Lembrando que a característica de staking nos ETFs era um dos grandes atrativos do ETF de Ethereum e isso teve que ser removido para que o ETF fosse aprovado. Só que agora, com a administração pró-cripto da SEC lá nos Estados Unidos, isso vai voltar para o ETF nos próximos meses. Isso será implementado novamente. É uma questão de pouquíssimo tempo, ajustes a serem feitos para que o staking seja adicionado no ETF de Ethereum novamente e isso vai atrair mais demanda institucional
pelo Ethereum. Mas não é só o Ethereum que se valoriza nesse período. Considerando aqui o gráfico total 3 contra o balanço patrimonial do Fed, ele também marca fundo quando o Fed para de reduzir o seu balanço patrimonial. É o que eu estou falando, isso é um estímulo absurdo para que as altcoins se valorizem. É mais liquidez no mercado, num período onde o Fed não está despejando títulos de tesouro, títulos de agência, títulos hipotecários, onde o Fed não está despejando, removendo a liquidez do mercado. Quando o Fed não está fazendo isso, as altcoins no geral performam muito bem. Eu falei anteriormente o seguinte: foram em períodos onde o Fed estava com quantitative tightening parado ou com quantitative easing ligado, ou seja, aumentando o balanço ou mantendo o balanço estável, que a gente teve as duas últimas alt-seasons no mercado cripto. E isso está programado para acontecer nos próximos 3 meses. O Fed irá parar de reduzir o seu balanço no primeiro semestre de 2025. Pode ser na reunião de maio ou na reunião de junho. É mais provável que isso aconteça na reunião de junho, porque o Fed sempre vem movimentando ali essa questão do quantitative tightening em junho. Em junho de 2022, que ele começou o quantitative tightening, em junho de 2024 ele reduziu o ritmo da diminuição do balanço patrimonial e a tendência é que agora, em junho de 2025, ele finalize o quantitative tightening e mantenha o seu balanço patrimonial estável. O Others, que é uma forma da gente medir a valorização de microcaps no mercado cripto, criptomoedas de baixíssima capitalização de mercado, subiu da última vez que o Fed parou o quantitative tightening 3.790%. Então, todo o mercado se beneficia desse movimento, seja o Total 3, que pega as criptomoedas que estão dentro do top 10, seja o Others, seja o próprio Ethereum e seu ecossistema, o mercado cripto como um todo se beneficia desse movimento. O próprio Bitcoin também se beneficia muito de um movimento como esse. Foi isso que deu um estímulo para o Bitcoin bater o seu topo anterior no ciclo de 2021. E a tendência é que a gente veja o Bitcoin entrando numa nova descoberta de preço à medida que o quantitative tightening seja cessado nos próximos 3 meses. Iniciemos uma possível alt-season nesses próximos 3 meses também, quando o quantitative tightening for cessado e o Bitcoin entre em descobrimento de topo novamente. Bitcoin entrando em descobrimento de topo com condições macro favoráveis, que é a tendência que aconteça daqui cerca de 3 meses, nós veremos valorizações absurdas acontecendo com as nossas altcoins no mercado cripto. E por isso que eu quero trazer aqui algumas altcoins que eu estou comprando algumas delas e eu também estou de olho em algumas outras que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo de hoje, nesse momento. E começando pela Lido, a Lido é um protocolo do mercado cripto que trabalha com o Liquid Staking de Ethereum. A Lido é o maior protocolo DeFi do mercado cripto hoje, com cerca de 19 bilhões de valor travado dentro do protocolo. A Lido possibilita que você, que tem somente um Ethereum, tem 0,5 Ethereum, tem 2 Ethereum, consiga fazer o staking de Ethereum. Porque na forma tradicional de você ser um validador do Ethereum, você precisaria de 32 Ethereums para você conseguir ser um validador e conseguir colocar os seus Ethereums em staking. No caso aqui com a Lido, ela te oferece a possibilidade de você conseguir aplicar o seu Ethereum para staking sem a necessidade de ter 32 Ethereums, que é uma quantidade de valor considerável. Além disso, a Lido ela oferece o Liquid Staking, não é o staking tradicional, onde você trava suas criptomoedas e não pode fazer mais nada. Ela te oferece uma contraparte que é um token chamado STET, ele tem o mesmo valor do Ethereum. Então você consegue gerar eficiência de capital com a Lido. Você consegue travar o seu Ethereum na Lido, gerar um APR e você consegue movimentar o STET como garantia em outros protocolos DeFi do mercado cripto. Então ela gera eficiência de capital. Um ponto interessante é que a Lido, em 2024, quando estava aprovado ali o possível ETF de Ethereum, quando estava para ser aprovado o possível ETF de Ethereum com a característica de staking no ETF, a Lido estava na casa de 3,50. E depois veio o balde de água fria, que não teríamos o staking no ETF de Ethereum. De última hora, o staking teve que ser removido, porque fugia das características ali, segundo aquela administração do Gary Gensler na SEC, de uma commodity para a gente ter o ETF de Ethereum, assim como a gente teve o ETF de Bitcoin. Então, eles tiveram que retirar o ETF, o stake no ETF de Ethereum, para que o ETF de Ethereum ficasse exatamente igual ao ETF de Bitcoin e não tivesse como eles negarem o pedido. E isso fez com que a Lido despencasse daquele patamar de 3,50
chegou agora no patamar de $1. Está bem assimétrico aqui essa posição da Lido na minha visão, então eu enxergo essa possibilidade dela pelo menos voltar na casa de $3 e já seria uma valorização bem considerável comprando nesse valor atual dela. Aave é um outro protocolo DeFi da rede Ethereum que gera eficiência de capital. A Aave hoje tem cerca de 18 bilhões de valor travado no protocolo. Ela está quase se tornando o maior protocolo DeFi do mercado cripto. Está perdendo somente para a Lido. Ela vem crescendo muito nos últimos meses. A Aave tem se destacado bastante nos últimos meses. A Aave, diferente da Lido, ela trabalha com empréstimos DeFi. Você consegue pegar, por exemplo, 2 Ethereum, colocar na Aave ali no protocolo da Aave e retirar um valor em stablecoin. É uma forma como muitos investidores utilizam ali para fazer a alavancagem on-chain. Coloca o Ethereum em empréstimo dentro do protocolo da Aave, retira um pouco de stablecoin, já que você travou seus Ethereum lá, ela tem a garantia, ela vai te emprestar o dinheiro, se você não pagar de volta, ela vai pegar, vai ficar com seus 2 Ethereum, ela te oferece um capital ali e você consegue comprar mais cripto com esse capital que ela te oferece. É assim que os investidores tendem a utilizar o protocolo da Aave. Ela está na casa de 191, há 2 meses atrás ela estava na casa de $400, bem próximo da região de $400, então seria pelo menos 100% de valorização na Aave, considerando esse valor atual dela. Uma simetria bem interessante também na minha visão. E talvez uma das DeFis do Ethereum que esteja com maior assimetria atualmente seja a Ethena. Por mais que eu tenha ali um alvo programado com os membros do canal, que eu venho compartilhando com os membros esse valor para entrada nela, ela, mesmo nesse valor de 0,40, ela está com uma assimetria muito interessante de ser capturada. Observe que se a gente for analisar o TVL da Ethena nesse último período agora, ela ultrapassou o TVL de quando ela estava em 1,40. 1,30 em dezembro de 2024. Ela tinha 6 bi de TVL. Hoje ela tem 6,5 bi. Geralmente o preço acompanha o TVL, porque o TVL ele demonstra a eficiência de capital que o protocolo consegue gerar. E geralmente o preço tende a acompanhar. Observem só, se a gente for analisar aqui, a gente consegue ver que em dezembro, olha só, deixa eu puxar dezembro aqui para a gente conseguir observar. Olha aqui, em dezembro ela estava na casa de $1,20. O TVL dela em dezembro estava na casa de 6 bi. Hoje ela tem 6,5, ou seja, o protocolo vem aumentando o seu valor ali on-chain e ela está em 0,40. São 3 vezes de assimetria aqui, só dela voltar nesse patamar, sendo que a tendência, seguindo essa dinâmica, é que o valor dela vá acima desse patamar aqui de 1,29, não é 1,19, 1,29 que ela estava em dezembro. Então, talvez ela esteja aqui com uma das maiores assimetrias nas DeFi do Ethereum no mercado cripto atualmente. Está muito interessante aqui. Como eu falei, eu tenho um alvo programado ali, compartilho com os membros do canal para fazer a entrada nela, mas mesmo nesse valor de 0,40 para fazer a primeira entrada, acredito que esteja bem interessante. O protocolo da Ethena, ele também te oferece uma possibilidade de você gerar renda passiva em cima dos seus tokens. Atualmente, cerca de 4% sobre o dólar sintético que a Ethena tem, ela trabalha com stablecoin, dólar sintético, no mercado cripto, tá? Então você consegue gerar 4% de APY, um retorno anual, em cima de um stablecoin, que vai ficar parado ali $1, 1 para 1, na paridade 1 para 1 em correlação com o dólar. Tem como também travar os seus próprios tokens ENA aqui na plataforma da Ethena, tá? Então se você tem uma hardware wallet, quer fazer essa interação, quer gerar renda passiva em cima dos tokens Ethena que você já tem, você pode utilizar o protocolo da Ethena para fazer essa geração de receita passiva em cima aqui do staking. Observem o seguinte detalhe aqui, se você colocar suas Ethenas em staking, o withdrawal, ou seja, a retirada, só vai estar disponível 7 dias depois que você solicitar o unstaking, tá? Solicitar a retirada do seu staking. Isso faz com que, em caso aconteça uma situação emergencial no mercado cripto, você perde ali a liquidez da sua operação. Então tem que considerar isso, talvez colocar uma porcentagem das Ethenas em staking nessa ocasião aqui e não colocar o valor total que você tem caso você queira gerar essa renda passiva com os seus tokens ENA. Agora, saindo do ecossistema Ethereum, eu acredito que um ecossistema que tende a se destacar nos próximos meses e a gente ainda vai ver um hype acontecendo com esse ecossistema é o ecossistema da BNB, a rede pertencente à Binance, a criptomoeda pertencente à Binance. A BNB
rompeu por muito pouco o seu topo do ciclo anterior, tá? O topo do ciclo anterior era na casa de US$ 700, ela foi em 790, então foi muito perto ainda. Não foi aquele rompimento de ciclo para ciclo que a gente tende a acompanhar. Bateu 700 no ciclo passado, vai para 2000 nesse ciclo, tá? Isso pode acontecer ainda, na minha opinião. Então, eu acredito que antes desse ciclo acabar, a gente ainda verá um hype na rede BNB similar ao hype que aconteceu na rede Solana do início de 2024 até pouco tempo atrás, com questão de meme coins, muitos projetos sendo lançados na rede BNB. O CZ, que é o criador da Binance, já deixou claro que ele pretende estimular ali a rede, a movimentação de criptomoedas on-chain. Ele está estimulando a criação de meme coins dentro da rede BNB. Então, acredito que um dos próximos passos do mercado cripto pode ser um hype na rede BNB. Além da criptomoeda BNB em si, uma outra forma de se expor a essa questão é comprando a maior corretora descentralizada da rede BNB no caso. E nesse caso a gente está falando da PancakeSwap. A PancakeSwap ela está numa região onde ela deu uma pernada de alta muito considerável. O ideal nesse momento seria esperar algum sinal de entrada, tá? Eu venho compartilhando entradas dessa criptomoeda aqui com os membros do canal já tem um tempo. A gente não capturou milimetricamente essa última pernada de alta dela, porque a região de entrada que eu compartilhei estava na casa de 1,37, ela foi na casa de 1,38 e depois desempenhou no movimento de alta, mas vida que segue, a gente espera uma correção acontecer com uma indicação de entrada para fazer a entrada nessa cripto aqui. Mas o potencial de longo prazo dela continua sendo excelente, na minha opinião, com essa possibilidade de crescimento da rede BNB. A XRP agora está com um caminho livre para desempenhar um movimento de alta no mercado cripto. Acabou o processo da XRP contra a SEC. A XRP tem um lobby muito forte no governo dos Estados Unidos. Preste atenção nisso, porque a XRP financiou a eleição de diversos candidatos, fez doações consideráveis para diversos candidatos lá nos Estados Unidos. Então, ela pode facilmente ter propostas relacionadas a ela implementadas nesse governo pró-cripto dos Estados Unidos. E isso seria um estímulo de alta para a XRP. Só tome cuidado com as projeções de valor unitário por token de XRP que muitos fazem, porque ela tem 142 bilhões de capitalização de mercado. Eu vejo muitas pessoas projetando $1.000, $2.000, $10.000 ou até mesmo $100. Qual o problema quanto a isso? Não é possível sonhar no mercado cripto, querer que isso aconteça? É possível, é possível. Só que o problema quanto a isso é que você vê a cripto se valorizando muito, por exemplo, você compra agora em 2,40, ela vai para $10, você fez quase 4 vezes de valorização e você não realiza lucro, porque você está esperando os 1.000, e os 1.000 são praticamente impossíveis de acontecer, tá? $10 até seria viável num cenário de out-season forte acontecendo no mercado cripto. Uma projeção mais realista na casa de $4 a $5 para XRP, ela tem total capacidade de chegar nesse patamar. A Chilis é uma criptomoeda com potencial muito interessante no mercado cripto. Ela tem hoje 453 milhões de capitalização de mercado. Se a gente for observar o valor que ela chegou na última alta que ela fez, na alta histórica dela, foi em 0,77. São quase 15 vezes de valorização em relação ao valor atual dela. A Chilis é uma blockchain Layer 1, assim como o BNB, assim como Ethereum, assim como Bitcoin, tá? Só que ela é focada em esportes. Ela é focada em esportes tradicionais, futebol, basquete, futebol americano e também esportes, que são os esportes eletrônicos. O que é interessante de observar é que a Chilis tem parceria com os maiores clubes do mundo: Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Arsenal, Inter de Milão, Seleção da Argentina, Galatasaray, Flamengo, Red Bull, Corinthians e diversas outras equipes grandes, o UFC também, ou seja, focada completamente em esportes. Um ponto interessante é essa assimetria em relação ao topo anterior dela, de quase 15 vezes de valorização, e não é por conta de inflação de tokens. Observem aqui que o market cap dela oferece, de fato, caso ela volte para o topo de histórico de market cap dela, ela entregaria uma valorização bem considerável, tá? Então não é aquela ocasião onde aconteceu uma grande inflação de tokens e por isso que o token despencou. É uma questão onde a narrativa dela se esfriou bastante. Só que o que pode catalisar esse movimento de alta dela ainda nesse ciclo, até o final do ciclo, que a tendência é que aconteça no final de 2026? A Copa do Mundo está para acontecer no ano de 2026. E isso vai estimular esportes. A gente sabe como as questões do mercado tradicional, as questões do mundo real impactam no mercado de criptomoedas.
A gente sabe disso quando a gente observou o metaverso no ciclo passado. A Meta, que era o Facebook, mudou o nome para Meta e criptomoedas relacionadas ao metaverso explodiram 1000, 2000%. Isso pode acontecer no mercado cripto também com a questão dos esportes, e a maior blockchain de esportes hoje no mercado cripto é a CHZ. Então ela tem esse potencial de longo prazo para especular nessa possibilidade de valorização quando o setor de esportes se esquentar novamente por conta de um possível hype da Copa do Mundo. E a Chilis, ela também é uma blockchain com característica de staking, proof of staking, assim como o Ethereum. Então ela te possibilita ser um validador. Só que para você ser um validador isolado, você vai precisar de uma quantidade enorme de tokens. Por isso que existem alguns validadores aqui e você consegue fazer o staking delegado e capturar aqui um rendimento anual. No caso, a gente tem diversos validadores no Luganodes, Paribu, OKX, Meria, Anker, Socios.com, Paris Saint-Germain, diversos validadores. Se a gente for observar aqui o que está pagando o maior APR, ou seja, o maior retorno anual, é o da Cointelegraph com 34%. Ou seja, se você colocar 1000 tokens chiles em staking, agora, daqui 12 meses, seguindo aquele APR ali, você vai ter 1.340 tokens. E daqui 12 meses, ela pode entrar nesse hype por conta dos esportes e tudo mais que eu falei anteriormente, e isso faria com que a sua valorização aumentasse ainda mais, já que você terá uma quantia maior de tokens nessa ocasião ali. Então, bem interessante essa questão aqui da Chilis, na minha opinião. Uma outra blockchain Layer 1 que está crescendo bastante em TVL, uma blockchain Layer 1 é uma blockchain que possui a sua própria rede. Tá? Assim como Bitcoin, Ethereum, Solana, sempre que você ouvir falar de uma blockchain que possui a sua própria rede, você está ouvindo falar de uma blockchain Layer 1. Nós estamos falando agora da Sonic, que é a antiga Phantom. Atualmente, a blockchain mais rápida do mercado cripto. Eu gosto muito disso, porque isso é uma narrativa que é muito forte, é muito fácil fazer marketing em cima disso. Então, é muito fácil de se espalhar a mensagem dessa criptomoeda aqui. É a criptomoeda mais rápida, é a criptomoeda mais barata. Isso se espalha muito fácil, isso estimula muito as pessoas a utilizarem a rede on-chain. E quando acontece essa utilização, a criptomoeda explode, vide valorização da Solana em 2024, valorização da Solana, onde ela saiu ali do fundo de pouco menos de $10 para chegar em $290. A grande narrativa que impulsionou esse movimento da Solana foi a questão dela ser uma blockchain muito rápida e muito barata. Então, houve aquele estímulo de criptomoedas sendo lançadas na rede Solana, capturando muita taxa, tendo que comprar Sol para usar a rede em si, porque se você está usando um chain, você tem que ter o token nativo, tá, da blockchain para você utilizar a rede. Nesse caso aqui é o S, que é o token da Sonic. No caso da Solana é o token Sol. Então há esse estímulo quando a gente tem esse hype acontecendo dentro da rede. E uma das que podem ter esse hype futuramente é a Sonic, na minha opinião. Ela vem crescendo bastante de TVL. Também é interessante esperar uma correção nela aqui nesse momento para fazer uma entrada. Ela não está num bom ponto de entrada, ela está em cima de uma região de resistência. Considerando o longo prazo, ela pode chegar muito além desse patamar de 0,59, na minha opinião. Mas considerando o curto prazo, ela pode ainda entregar uma compra melhor do que entrando agora. Então, o que dá para fazer é trabalhar em entradas parciais, caso seja a sua primeira entrada. Faz uma entrada agora, guarda mais uma entrada. Quando ela tocar numa boa região de entrada, você identifica no gráfico e você consegue fazer a sua próxima entrada. Uma outra forma também aqui com a Sonic de você aumentar o seu rendimento é que a Sonic está com um airdrop para acontecer. É uma rede nova, ela trocou a rede da Phantom para essa rede aqui, que é a Sonic no caso, é uma rede muito mais rápida do que a antiga Phantom, e quando acontece isso, o protocolo ele tende a estimular a usabilidade dentro da rede. Uma forma de fazer isso é estimulando ali através de um airdrop. Então ela vai distribuir cerca de $200 milhões para quem estiver interagindo com a rede. Quanto mais pessoas participarem, menos esse airdrop vai ser distribuído, menos cada um vai ganhar. O que eu quero dizer é isso. A fatia do bolo ela é dividida entre a quantidade de pessoas que estão participando do airdrop. Como a gente ainda está no momento do mercado cripto, mesmo que melhorando a gente está nesse momento, a gente ainda está num cenário ruim do mercado cripto, a tendência é que não hajam tantos participantes nesse airdrop aqui. Então a fatia do bolo de cada um que participar pode ser maior.
Um bolo dividido para 5 pessoas dá uma fatia grande para cada um. Um bolo dividido para 100 pessoas é uma fatiazinha minúscula para cada um. Tá? Então tem que prestar atenção nisso quando a gente está olhando para airdrops. E bom, pessoal, para vocês terem acesso a conteúdos exclusivos aqui do canal, lives semanais, 2 lives semanais de mais de 1 hora de duração, onde eu analiso altcoins que os membros me pedem, analiso diversas altcoins que estão na planilha de membros e compartilho as melhores regiões de entradas com os membros aqui do canal. Tem muito membro que capturou esse fundo desse movimento recente no mercado cripto através das entradas da planilha. Se você quiser fazer parte disso, o valor é irrisório, menos de R$ 1 por dia durante o mês. Basta clicar no botão Seja Membro do lado do botão Inscreva-se ou no link que está na descrição e no comentário fixado. Se você quiser fazer parte de uma comunidade para trades no mercado de futuros, o link também está na descrição e no comentário fixado. Nesse vídeo de hoje eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.